Em seu primeiro discurso, após a chegada no Brasil, Bolsonaro fez questão de cutucar o governo Lula. Ih, chegou chegando. Abre aspas. O parlamento está nos orgulhando pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito e mostrando para esse pessoal aqui, por hora, e porque no pouco tempo que está no poder, não vão fazer o que quiserem do futuro da nossa nação. Fecha aspas. E chegou batendo, hein? Antes, ainda no aeroporto de Orlando, hein? Antes de embarcar para cá, Bolsonaro foi questionado sobre o seu papel como oposição ao atual governo. E ele disse o seguinte, abre aspas, não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido como uma pessoa experiente, com 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador e 15 de exército, para manter o que tiver de ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado, fecha aspas. Bolsonaro voltou e seu discurso sobre não querer ser oposição pode ser levado a sério? O Bolsonaro voltou em momento ruim para o Lula? Vamos começar aqui com a Daniela. Daniela, o que você acha? Você acha que o Bolsonaro vai mesmo não liderar uma oposição ou ele vai fazer oposição, já que é o único contraponto que eleitoralmente pode fazer frente a Lula? Bom, Capês, eu vejo o seguinte, ele se colocou numa situação de que ele diz o seguinte, que ele não vai se colocar como oposição, ou liderar, na verdade, uma oposição. Mas nesse caso, o que eu creio que vai acontecer é que ele vai dar maior força a uma oposição, né? E essa oposição, na verdade, ela ainda precisa se fortalecer e mostrar efetivamente a que veio, não é? Porque já foi até colocado o seguinte, que a oposição, não é, estaria fazendo um gabinete sombra, tá, para poder combater ou, na verdade, debater os projetos do Lula, não é, a partir de dados, a partir de um acompanhamento mais sério, porque é assim que se deveria, na verdade, fazer uma oposição séria, né, e adequada até para a gente elevar o nível da política no nosso país. Mas, sem dúvida, eu vejo que o Bolsonaro voltando, ele vai sim fortalecer uma oposição, porque ainda parece que nós, como você mesmo disse, nós não temos ainda na direita um nome tão forte quanto o do Bolsonaro para fazer frente ao nome do Lula. O que eu acho, claro, uma pena, porque uma oposição, ela não pode ficar refém de apenas um nome. Então, novas lideranças precisam surgir. É claro, nós temos aqui em São Paulo o Tarcísio, temos o Zema, tá? Tem nomes que estão surgindo e que podem dar, não é, esse corpo ainda maior a uma oposição, só que eles estão no executivo, eles não estão lá no Congresso. Então, essa cara da oposição no Congresso ainda precisa ser formatada e aparecer. Eu imagino que o Bolsonaro vem para fazer isso. Alessandro Negão, existe, do ponto de vista da centro-direita, de uma visão liberal da economia, privatizante, não estatizante, algum nome que tenha carisma e força equivalente a Bolsonaro hoje? Romeu Zema. Eu acho que é quem chega mais próximo, assim, Romeu Zema e o Tarcísio. Eu acredito que o Bolsonaro voltou aqui para o Brasil para fazer uma oposição em que ele não fique como o líder que levanta a bandeira e diz, desculpa, vamos todo mundo junto. Eu acho que ele vai acabar fazendo mais ou menos o que o Lula fez na esquerda nos últimos anos. Se você pensar bem, o Lula só começou a dar a cara quando estava chegando próximo da eleição, tipo um ano e meio antes da eleição, foi aí que ele começou a dar a cara. Mas até então, todo mundo sabe que o Lula estava por ali, conversa com um, conversa com outro, se reúne com um, se reúne com outro. Eu prefiro 1000 vezes o Bolsonaro agora quieto, agindo lá por dentro do PL. Eu prefiro 1000 vezes um Bolsonaro quieto, dando ali opiniões pontuais ali. Até porque tudo que a mídia quer agora é um Bolsonaro falante, é um Bolsonaro que fique falando. Por quê? Porque assim você consegue tirar o foco do desgoverno que a gente está vivendo agora. Pode reparar, eu até brinco no meu canal que eu falo assim, ó, o Lula e o Tarcísio estão em Sheldon Ban da imprensa. Você quase não ouviu... Não, pensa bem, a última semana você quase não ouviu falar do Lula. A última semana você quase não ouviu falar do Tarcísio na grande imprensa. Só que um é porque está trabalhando bem, o outro é porque não está fazendo o seu trabalho direito.
E aí a imprensa precisa agora do Bolsonaro. E qualquer coisinha é o Bolsonaro. Não, vamos seguir o Bolsonaro desde a hora que ele sai dos Estados Unidos, até a hora que ele entra no aeroporto, depois a hora que ele dentro do avião, depois ele saindo do avião. Um rapaz passou fazendo L para a torcida do Bolsonaro. Vamos filmar esse rapaz, vamos falar só sobre isso. É o que a mídia precisa. E nós hoje não precisamos disso. Exato. Hoje o que nós precisamos é que a política seja levada a sério e que a política seja discutida, porque assim, meu amigo, 30 ovos está valendo R$25, entendeu? 1 quilo de coxa sobre coxa está valendo 12. Sabe quanto está custando 1 litro de leite? R$5,50. O Brasil não pode, o Brasil hoje não tem condições de 1 litro de leite custar R$5,50. 5 quilos de arroz não podem custar R$30. Principalmente quando o aumento do salário mínimo foi de R$18. Ou seja, não se compraria uma bandeja com 30 ovos, que até outro dia o carro do ovo passava anunciando a R$10, R$12. Carol Curimbaba, eu me lembro que logo após a Primeira Guerra do Golfo, o presidente George Bush era imbatível, verdadeiro herói de guerra, herói mundial por ter libertado o Oriente Médio das garras de Saddam Hussein. E o coordenador político do Bill Clinton, que era o seu adversário naquela eleição, James Carville, falou: nós não temos como lutar contra esse homem, que é um verdadeiro, que tem um carisma, é um herói nacional. Então ele cunhou a frase: "That's the economy, stupid." Ou seja, é a economia. Será que o Bolsonaro aprendeu a lição e vai ser mais orientado para exercer uma posição racional e apontar as principais falhas do governo de esquerda, que é a gastança irresponsável e a quebra da economia? Ou será que ele vai ficar naquela verborragia ou vai se omitir completamente? Qual vai ser o Bolsonaro nos próximos anos, Carol? Olha, Capês, eu acho que ele não se aguenta, viu, negão? Vou ser bem sincera. Ele precisa falar, é o jeitão dele. Inclusive, é o jeito que cativa muita gente também, né? Essa forma mais atabalhoada, falar sem filtrar muito. Mas, por outro lado, eu concordo 100% com vocês que tem que se criar uma oposição consciente, que bata em cima de projetos, por mais que não seja muito popular, mas tem que se criar essa oposição. Eu acho que esses outros dois nomes que vocês comentaram, Zema e Tarcísio, são nomes que podem liderar, sim, essa oposição que fala de coisas realmente que tem impacto na população e apresenta projetos complexos, interessantes, e são nomes também carismáticos. Tarcísio está virando um líder carismático, isso é muito bom. Zema já era carismático de nascença, né? Mas a gente não pode também deixar de lado o grande, imenso capital político de Bolsonaro. Ele teve mais de 58 milhões de votos, pessoal. 49,1% da população votou nele. Claro que 49,1% da população não é bolsonarista. Muitos são, muitos não são. Só são contra a esquerda. Mas acham que Bolsonaro é o nome mais forte, né, para combater o PT nas próximas eleições. E também a gente tem que levar muito em consideração que a maior bancada na Câmara e a segunda maior no Senado são do PL, partido do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. E também a força que Bolsonaro, justamente pelo jeitão dele, tem nas redes sociais. Então são 3 pontos aí que a gente tem que colocar na mesa. Eu também torço para que uma oposição consciente se crie e ganhe o coração do povo, mas eu acho que o Bolsonaro vai falar muito e vai continuar cativando quem tem que cativar. Professor Felipe Monteiro, que inclusive recentemente lançou uma bela obra em coautoria com outros juristas sobre direito administrativo. A sua visão como jurista, como cientista político, e um momentinho chega uma mensagem aqui pelo ponto. A assessoria do presidente Bolsonaro está nos acompanhando e manda uma mensagem a você. Felipe Monteiro, fala que eu discuto. Ô, Capês, eu diferente de vocês, né, e diferente também do pessoal que apoia o Lula, eu acho que o povo brasileiro, nas palavras do Leonel Brizola, está costeando o alambrado atrás de uma solução fora do lulismo e do bolsonarismo, não é? Se pegar o resultado das eleições, por exemplo, você vê que o Bolsonaro e o Lula tiveram apenas 1/3 dos votos, né? 1/3 votou no Lula, 1/3 no Bolsonaro e 1/3 se absteve ou anulou o voto. Ou seja, 2/3 da população não querem o Lula e 2/3 da população não querem o Bolsonaro, né? Tudo bem, depois de uma eleição
apertada, polarizada, como foi a eleição do último ano, né, o Bolsonaro surge naturalmente como o líder da oposição. Mas, realmente, ele tem que mudar essa questão, a forma como ele se coloca, como ele realmente apresenta as ideias. A oposição no Brasil, há muito tempo, não apresenta projeto alternativo para o Brasil. Qual o projeto do Bolsonaro para o Brasil? Qual o projeto do PL alternativo, por exemplo, ao arcabouço fiscal que o Haddad apresentou? Alguém sabe? Não sabe porque não tem. Não tem. A oposição não tem projeto, falta projeto realmente. E o Bolsonaro, né, na minha opinião também, do jeito completamente confuso, né, ele é muito ruim de estratégia. Por exemplo, ele escolhe, depois de ficar 3 meses fora do Brasil, ele escolhe para votar no Brasil no dia do anúncio do arcabouço fiscal do governo. Ou seja, esvaziou por completo a vinda dele no Brasil, tanto institucionalmente, tanto do ponto de vista da comunicação também, né? As pessoas, estou falando pouco da vinda do Bolsonaro e muito sobre a discussão de economistas, cientista político, em relação ao novo arcabouço fiscal. Será que ele não quer ficar discreto? Pode ser, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi você que não prestou atenção, porque só se falou do Bolsonaro. O Bolsonaro sobe no avião, o Bolsonaro desce do avião. Tinha pouca gente para ver o Bolsonaro. Não, tinha muita gente para ver o Bolsonaro. Deu uma leve ofuscada